Fico feliz por você estar interessado no estudo das profecias. No vídeo anterior nós vimos, no capítulo 17 de Apocalipse, que haviam 7 reis. Depois ele acrescenta um 8º. Na realidade ele disse no capítulo 17, 5 já passaram, o 6º ainda existe, o 7º, quando ele vier, vai durar pouco tempo, e o 8º é o 5º rei. Então, nesse momento, eu gostaria de identificar junto com você o 6º rei. O 6º rei, ele é o mais fácil para que a gente possa identificar ele. Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, verso 20. Então, o 6º rei, a gente viu que é Sidom, e ele está colocado justamente no capítulo 28, verso 20 de Ezequiel. Antes de lermos a Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir no estudo da Bíblia. Senhor nosso Deus, muito gratos estamos por estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar-nos para que nós possamos entender essas profecias maravilhosas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vou ler aqui primeiramente o texto inteiro, depois a gente volta para identificar certinho os detalhes desse 6º rei. Ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo, e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que pique, nem abrolhos que cause dor entre todos os vizinhos que tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo, a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor. Então, como a gente pode identificar esse 6º rei? Esse 6º rei é mais fácil a gente identificar ele quando a gente utiliza o Grande Conflito. O Grande Conflito é um livro que complementa o livro de Ezequiel. Justamente, o 6º rei aqui, ele está colocado no capítulo 11 do Grande Conflito. Então, vou abrir aqui o Grande Conflito no capítulo 11, para que eu possa ler aqui. Grande Conflito, capítulo 11. A primeira parte aqui já está justamente ligada ao Grande Conflito, capítulo 11. No Grande Conflito, capítulo 11, ele fala sobre o protesto dos príncipes. Eu vou ler aqui o verso 22 e a gente vai ler o primeiro parágrafo do capítulo 11 do Grande Conflito. Então, Ezequiel 28, verso 22, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Quando foi que Deus se santificou numa nação? Justamente no capítulo 11 do Grande Conflito, ele vai falar a respeito da Alemanha, e ele diz assim, um dos mais nobres testemunhos que já houve em favor da reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha, na Dieta de Spira, em 1529. A coragem e a firmeza daqueles servos de Deus obtiveram para as futuras gerações a liberdade de consciência, dando à Igreja Reformada o nome de protestante. Ou seja, nós comemoramos 500 anos de Martim Lutero. Martim Lutero só pôde chegar onde ele chegou porque a Alemanha se posicionou ao lado de Martim Lutero. Então,
o sexto rei aqui é justamente a Alemanha. Foi quando Deus se santifica na reforma protestante, através de Martim Lutero e através também de outras pessoas. Mas a Alemanha foi mais importante porque ela se posicionou do lado da verdade. Então ele diz assim, no verso 22, eis-me aqui contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Então ele está se referindo à reforma protestante. A reforma protestante foi um marco na nossa história. A partir da reforma protestante, a ciência pôde se multiplicar. A ciência cresceu a partir da reforma protestante. As universidades foram fundadas, o saber se multiplicou com a reforma protestante. Então, essa primeira parte do capítulo 28, verso 22, está ligado justamente à reforma protestante, que foi um marco na nossa história. Depois ele vai falar aqui no verso 23. No verso 23, ele diz assim, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Isso aqui foi um episódio triste na nossa história, onde aproximadamente 50 milhões de pessoas perderam a vida. Aqui no verso 23, ele está falando da Segunda Guerra Mundial. E ele diz assim, pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas ruas, e os transpassados cairão no meio dela, pela espada e contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Nós vemos que durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era uma potência militar incontestável. O mundo realmente teve que se unir para conter a Alemanha. E foi um episódio triste da nossa história. Essa parte da nossa história ainda aterroriza a humanidade. Mas depois ele vai para o verso 24, que ele diz assim, para a casa de Israel já não haverá espinhos que eu pique, nem abrolhos que cause dor entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre todos os povos os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações. Então habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, habitarão nela segura, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros, quando eu executar juízo contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então, do verso 24 em diante, ele vem falando a respeito do Estado de Israel. Durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 6 milhões de judeus perderam a vida. Satanás disse que mataria todos, mas Deus diz aqui, colocarei ele na terra que dei a meu servo Jacó. Quem é mais poderoso, é Deus ou é o diabo? Então, isso foi uma obra de Deus, o estabelecimento do Estado de Israel. 1945, eles estavam morrendo nas câmaras de gás. 1947, o Estado de Israel estava sendo estabelecido. Então nós vemos que Deus cumpre uma promessa que ele havia feito lá no passado, e ele cumpre essa promessa. Então nós vemos aí como Deus é bom e como Deus está no controle da história. A Alemanha ainda será uma nação importante no final da história. A Alemanha tem um papel importante na profecia. Então nós vemos que aqui, no sexto rei, ele trata justamente da Alemanha, falando a respeito de todos os episódios que envolveram a Alemanha, desde a Reforma Protestante, passando pela Segunda Guerra Mundial, até o estabelecimento do Estado de Israel. A Alemanha ainda será importante nas profecias. Nós vemos que cada dia que passa, a Alemanha cresce mais, enquanto que o restante da Europa cada vez se torna mais pobre. Então a Alemanha é um país importante justamente por causa do seu passado. A Alemanha sempre
foi grande em relação à Europa. Foi a principal nação na Europa. E no final da história, a Alemanha terá um papel importante na profecia. Que o Espírito Santo possa te iluminar. Esse é o desejo do meu coração. Amém.